Olá, amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para darmos sequência a essa série de vídeos, 3 vídeos, esse é o terceiro, falando sobre um relato de um atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que fala de vários assuntos, dentre esses assuntos, o real motivo da viagem de Renato Cardoso e Cristiane Cardoso ao Equador, que foi para abafar um caso de pastores, 3 pastores, que faziam troca de casais num motel. Para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo e estive na instituição por mais de 30 anos e tenho relatado coisas que eu vi, que eu vivi, que eu presenciei, e relatos também que as pessoas me enviam através do e-mail alfredopefilho@me.com e também através do WhatsApp 21 980 19 60 17. Bom, eu vou continuar lendo o relato. Outra coisa, quando alguém acusa um pastor ou a uma esposa de má conduta, a liderança não quer saber, ainda que a parte acusadora não tenha nenhuma evidência. O pastor ou a esposa são removidos ou punidos, a não ser que o pastor seja um bom arrecadador. Eu conheci um caso de uma mulher que denunciou um pastor dizendo que ele tinha feito sexo com ela. O pastor negou. Mas como ele não tinha provas, dançou. Muito tempo após, a mulher confessa que fez isso de propósito, porque ela o odiava o pastor, e sabia que poderia feri-lo dessa forma, conhecendo o sistema ultrapassado da igreja. Mas já era tarde demais. Um casamento já estava perdido. Por isso, quando alguém fala mal de qualquer pastor ou esposa que não é nada, é o Espírito Santo mostrando, limpando, trazendo à baila. Mas quando se fala das sujeiras deles, da liderança, é o diabo, o demônio, Satanás. Que hipocrisia! Quando alguém como o Senhor vem a publicar o que você diz contra eles, eles dizem que é Satanás. Mas quando alguém acusa um pastor ou esposa, é o Espírito Santo mostrando. Brincadeira. E é verdade. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é assim. Quando eles falam dos outros, então é Deus mostrando, é Deus revelando. O Espírito Santo revelou. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Agora, quando se fala deles, da sujeira do Bispo Macedo, do Renato Cardoso, do Clodomir, do Júlio Freitas, desses da cúpula que tem os seus nomes aí, empresas, então é o diabo, falsos profetas, mentirosos, não ouça eles, deleta. É assim que eles trabalham. Se contra uma acusação sem provas eles não acreditam na gente, por que devemos acreditar neles com muitos testemunhos contra o Bispo Macedo e companhia? O Bispo Macedo deveria ter saído da obra ou ser punido por todas as acusações com provas que recebe. Outro dia eu estava lendo, eu não estava lá, mas
eu li na página do Carlos Magno, não sei se você lembra do Carlos Magno, eu li na página dele que ele fala que ele faz uma viagem com o Bispo Macedo para Dinamarca, ele, o Bispo Macedo, o Bispo Rodrigues e Bispo Gonçalves. Eu vi no Face dele, falando que eles vão para uma casa de massagem. E aonde eles se relacionam com prostitutas lá. Procura na internet que você vai achar. Mas aí eles vão dizer que é mentira. Mas quando os outros fazem, ou fizeram, não é verdade. Então é assim, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem 2 pesos e 2 medidas. Essa é a diferença da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, para a mundial. Uma das diferenças. A mundial todo mundo sabe, os escândalos vêm à tona. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não quer esconder, quer dar uma de que são santos, são certinhos. Então eles escondem os seus erros e as suas falhas. E quando alguém aparece denunciando, eles querem denegrir a imagem dessa pessoa, dizer que ela é endemoniada, que ela é perturbada. É assim. O meu problema com a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é esse. É hipocrisia. Porque errar, todos erram. Todos erram. Mas eles são muito hipócritas. Eles são muito hipócritas. O Bispo Macedo, Bispo Clodomir, eles é muita hipocrisia de se fazerem passar por aquilo que eles não são. Uma coisa que ele vai falar aqui, olha só. O Bispo Macedo deveria ter saído da obra ou ser punido por todas as acusações com provas que recebe. Mas a lei na igreja não é igual para todos. Eu quero sair, mas não tenho aonde ir. Eu não tenho nada nem ninguém, mas vou encontrar trabalho e quando encontrar trabalho, um trabalho honesto, vou deixar esta vida sofrida. Você deve fazer vídeos do lixo revelador da Igreja Universal do Reino de Deus para os países da língua espanhola. A Igreja Universal do Reino de Deus o tornou famoso na Argentina e Venezuela. Outros países que nem sabiam o seu nome. Quando a igreja enviou para postar imagens com duplo sentido contra o Senhor, e pelo blog do Macedo, com um desabafo ridículo de uma ex-obreira. Eles são os mais hipócritas que eu já conheci na minha vida e não merecem o respeito que eles exigem. Se enchem a boca dizendo, e os mais sacrificados, aos mais sacrificados, isso é obra de Deus. Quer dizer, enchem a boca dizendo aos mais sacrificados, isso é obra de Deus. E o Espírito Santo faz as trocas, enquanto os filhos de bispos principais estão tomando conta de igrejas boas em países bem economicamente e seguros e estáveis. Será que é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não quer que essas crianças, os filhos, salvem almas em países atualmente perigosos, como Honduras, República Dominicana, México, Salvador, El Salvador e alguns países da África ou do Oriente Médio? Pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Aliás, falando dos filhos, o Lucas, meu filho, ele também fez muita coisa errada quando estava aí.
como eu também fiz. Mas tem uns filhos aí que são protegidos. Por exemplo, o filho do Clodomir é protegido. Vê se ele não está tomando conta. Todo mundo sabe o que ele fez lá em Minas Gerais. Todo mundo sabe. O filho do João Leite. O filho do Sérgio Correia. Hein, Sérgio Correia? Seu filho? Você pensa que eu não sei o que seu filho já aprontou? Eu sei o que esses filhos já aprontaram. E um dia, se Deus assim permitir, o Lucas vai gravar também vídeos. E se ele gravar, ainda vai gravar em inglês, falando dos filhos, falando dele e falando também dos filhos. Mas eu vou deixar para ele, para que ele fale. Ele já me contou, mas eu vou deixar para que ele fale. E os pastores sabem disso. Os pastores antigos sabem que os filhos desses bispos são protegidos. Protegidos. Bispo Macedo disse que não iria cobrar mais o valor do mês, mas sim as almas. Mas os pastores sabem que isso é para as câmeras, porque quanto mais pessoas, indiretamente mais dinheiro. Para os que não sabem, mais pessoas significam mais dízimos, ofertas e mais sacrifícios. Mas não necessariamente mais salvos. Agora estamos em uma campanha de Jericó. Começou ontem a campanha de Jericó. Você já pegou o envelope, né, da campanha de Jericó? É mais uma fogueira santa. Nem acabou direito a fogueira santa, que foi no mês de julho, né? Já tem aí a campanha de Jericó. Aí ele diz assim, o líder do bloco disse que é uma campanha de Israel e nós temos que estourar, porque Israel foi ruim. Eu já gravei um vídeo falando que eles não podem parar de fazer campanhas. Campanha não é para abençoar você, meu irmão, minha irmã. É para tirar dinheiro. Porque as campanhas, elas alimentam as empresas. Alimentam as empresas, alimentam a ostentação da cúpula, a riqueza da cúpula. Eles não podem parar de fazer campanha, vão sempre sacrificar vocês. Você nunca vai ter nada aí. Porque tudo que você tiver, eles vão arrancar. Ele diz, para terminar, temos que estourar porque Israel foi ruim. Clodomir quer que nos façamos passar por Josué, para que as pessoas façam loucuras, embora Josué não fez qualquer sacrifício para tomar Jericó. Esta é uma outra estratégia para aumentar a conta da igreja. Uma vez eu vi e ouvi um líder dizer, quanto mais ovelhas, mais lã, sorrindo sarcasticamente. Falei, um abraço. Então, fica aqui mais um relato triste de um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus. Se você gostou dessa série de vídeos, dê o seu ok, compartilhe com seus amigos, crie o seu canal também, fale também, porque vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Vamos continuar repondo a verdade. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente. Os filhos, salvem almas em países atualmente perigosos, como Honduras, República Dominicana, México, Salvador, El Salvador e alguns países da África ou do Oriente Médio. Pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Aliás, falando dos filhos,
o Lucas, meu filho, ele também fez muita coisa errada quando estava aí. Como eu também fiz. Mas tem uns filhos aí que são protegidos. Por exemplo, o filho do Clodomir é protegido. Vê se ele não está tomando conta. Todo mundo sabe o que ele fez lá em Minas Gerais. Todo mundo sabe. O filho do João Leite. O filho do Sérgio Correia. Hein, Sérgio Correia? Seu filho? Você pensa que eu não sei o que seu filho já aprontou? Eu sei o que esses filhos já aprontaram. E um dia, se Deus assim permitir, o Lucas vai gravar também vídeos. E se ele gravar, ainda vai gravar em inglês, falando dos filhos, falando dele e falando também dos filhos. Mas eu vou deixar para ele, para que ele fale. Ele já me contou, mas eu vou deixar para que ele fale. E os pastores sabem disso. Os pastores antigos sabem que os filhos desses bispos são protegidos. Protegidos. Bispo Macedo disse que não iria cobrar mais o valor do mês, mas sim as almas. Mas os pastores sabem que isso é para as câmeras, porque quanto mais pessoas, indiretamente mais dinheiro. Para os que não sabem, mais pessoas significam mais dízimos, ofertas e mais sacrifícios. Mas não, eles é muita hipocrisia de se fazerem passar por aquilo que eles não são. Uma coisa que ele vai falar aqui, olha só, o Bispo Macedo deveria ter saído da obra ou ser punido por todas as acusações com provas que recebe. Mas a lei na igreja não é igual para todos. Eu quero sair, mas não tenho aonde ir. Eu não tenho nada nem ninguém, mas vou encontrar trabalho e quando encontrar trabalho, um trabalho honesto, vou deixar esta vida sofrida. Você deve fazer vídeos do lixo revelador da Igreja Universal do Reino de Deus para os países da língua espanhola. A Igreja Universal do Reino de Deus o tornou famoso na Argentina e Venezuela. Outros países que nem sabiam o seu nome. Quando a igreja enviou para postar imagens com duplo sentido contra o Senhor, e pelo blog do Macedo, com um desabafo ridículo de uma ex-obreira. Eles são os mais hipócritas que eu já conheci na minha vida e não merecem o respeito que eles exigem. Se enchem a boca dizendo, e os mais sacrificados, aos mais sacrificados, isso é obra de Deus. Quer dizer, enchem a boca dizendo aos mais sacrificados, isso é obra de Deus. E o Espírito Santo faz as trocas, enquanto os filhos de bispos principais estão tomando conta de igrejas boas em países bem economicamente e seguros e estáveis. Será que é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não quer que essas crianças... Olá, amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para darmos sequência a essa série de vídeos, 3 vídeos, esse é o terceiro, falando sobre o relato de um atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que fala de vários assuntos, dentre esses assuntos, o real motivo da viagem de Renato Cardoso e Cristiane Cardoso ao Equador, que foi para abafar um caso de pastores, 3 pastores, que faziam troca de casais num motel.
Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. E estive na instituição por mais de 30 anos. E tenho relatado coisas que eu vi, que eu vivi, que eu presenciei, e relatos também que as pessoas me enviam através do e-mail alfredopefilho@me.com e também através do WhatsApp 21 980 19 60 17. Bom, eu vou continuar lendo o relato. Outra coisa, quando alguém acusa um pastor ou a uma esposa de má conduta, a liderança não quer saber, ainda que a parte acusadora não tenha nenhuma evidência. O pastor ou a esposa são removidos ou punidos, a não ser que o pastor seja um bom arrecadador. Eu conheci um caso de uma mulher que denunciou um pastor dizendo que ele tinha feito sexo com ela. O pastor negou. Mas como ele não tinha provas, dançou. Muito tempo após, a mulher confessa que fez isso de propósito, porque ela o odiava. O bispo Macedo deveria ter saído da obra, ou ser punido por todas as acusações com provas que recebe. Outro dia eu estava lendo, eu não estava lá, mas eu li na página do Carlos Magno, não sei se você lembra do Carlos Magno, eu li na página dele que ele fala que ele faz uma viagem com o Bispo Macedo para Dinamarca, ele, o Bispo Macedo, o Bispo Rodrigues e Bispo Gonçalves. Eu vi no Face dele, falando que eles vão para uma casa de massagem. E aonde eles se relacionam com prostitutas lá. Procura na internet que você vai achar. Mas aí eles vão dizer que é mentira. Mas quando os outros fazem, ou fizeram, não é verdade. Então é assim, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem 2 pesos e 2 medidas. Essa é a diferença da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, para a mundial. Uma das diferenças. A mundial todo mundo sabe, os escândalos vêm à tona. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não quer esconder, quer dar uma de que são santos, são certinhos. Então eles escondem os seus erros e as suas falhas. E quando alguém aparece denunciando, eles querem denegrir a imagem dessa pessoa, dizer que ela é endemoniada, que ela é perturbada. É assim. O meu problema com a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é esse. É hipocrisia. Porque errar, todos erram. Todos erram. Mas eles são muito hipócritas. Eles são muito hipócritas. O Bispo Macedo, Bispo Clodomir, o pastor, e sabia que poderia feri-lo dessa forma, conhecendo o sistema ultrapassado da igreja. Mas já era tarde demais. Um casamento já estava perdido. Por isso, quando alguém fala mal de qualquer pastor ou esposa que não é nada, é o Espírito Santo mostrando, limpando, trazendo à baila. Mas quando se fala das sujeiras deles, da liderança, é o diabo, o demônio, Satanás. Que hipocrisia! Quando alguém como o Senhor vem a publicar o que você diz contra eles, eles dizem que é Satanás.
Mas quando alguém acusa um pastor ou esposa, é o Espírito Santo mostrando. Brincadeira. E é verdade. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é assim. Quando eles falam dos outros, então é Deus mostrando, é Deus revelando. O Espírito Santo revelou. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Agora, quando se fala deles, da sujeira do Bispo Macedo, do Renato Cardoso, do Clodomir, do Júlio Freitas, desses da cúpula que tem os seus nomes aí, empresas, então é o diabo, falsos profetas, mentirosos, não ouça eles, deleta, é assim que eles trabalham. Se contra uma acusação sem provas eles não acreditam na gente, por que devemos acreditar neles com muitos testemunhos contra o Bispo Macedo e companhia?